reprodução e suas particularidades nas diferentes espécies de peixes teleósteos, né? Na verdade, a apresentação está passando para vocês aí? Sim. Só confirma de novo. Sim, dá para ver. Ótimo, tá certo. Deu certo. Então, os peixes teleósteos, eles são em número muito grande. Então, a gente tem mais ou menos hoje no mundo 26 milhões de espécies de peixes teleósteos. Tá? Então, a biologia reprodutiva desses peixes, isso a gente está falando só de teleósteos, que tem o esqueleto ósseo, né? Ainda tem os animais que têm esqueleto cartilaginoso, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de peixes. E esses peixes, obviamente, eles evoluíram de maneira diferente, de modo que a capacidade reprodutiva deles também foi evoluída de forma diferente. Então, quando a gente pensa em reprodução de peixe tropical, existe uma quantidade infinita de coisas que a gente não sabe, e existe uma quantidade infinita de coisas que provavelmente a gente nunca vai saber. Porque esses peixes, eles se reproduzem de maneira muito diferente de acordo com a capacidade evolutiva ou com a evolução que eles tiveram, tá? Então, quando a gente pensa em modos de reprodução de peixes, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quantas vezes esse peixe se reproduz na sua vida, tá? Os peixes que se reproduzem apenas uma vez na sua vida, como é, por exemplo, o salmão, então, o salmão, ele sobe a cabeceira, desova e morre lá na cabeceira do rio, né? No máximo, ele faz uma desova a mais, mas é uma coisa, assim, muito específica de um animal. Então, esses animais, eles são chamados de heteropáros, tá? Os peixes que se reproduzem mais de uma vez na sua vida são chamados semelpauros, né? No caso, o salmão corvo, que é um salmão diferente do salmão selvagem. Então, o que a gente observa, na verdade, é que esses peixes, eles podem se reproduzir uma vez ou várias vezes. Bom, quando a gente considera a capacidade reprodutiva do animal, a gente tem que levar em consideração o ciclo de vida desse animal. E baseado no ciclo de vida desse animal, a gente considera a capacidade reprodutiva deles de duas maneiras. Ou a gente considera o ciclo de vida desse animal de duas maneiras. Ou os peixes migradores ou os peixes sedentários. Espera aí só um pouquinho, gente. Tenta ver se o Martins grifa menos. Então, olha só. Os peixes migradores são aqueles peixes que eles têm que fazer migrações ao longo do rio para indução da reprodução, tá? Essas migrações podem ser de muitos quilômetros ou essas migrações podem ser de poucos quilômetros. Então, por exemplo, geralmente tambaqui, pirapitinga, dourado, piracanjuba, eles fazem grandes migrações, tá? Ao longo do rio. Já quando você pensa, por exemplo, eu ia falar tilápia, mas não é tilápia. Em lambari, o lambari, ele é uma espécie migradora, mas a capacidade migratória dele, ou seja, a distância que ele migra, não é tão grande, ele é um pequeno migrador, tá? E tem aquelas espécies que são sedentárias, elas vivem ali naquela região de água parada, tá? E ela não muda naquela região. Então, por exemplo, um peixe que o pessoal gosta muito de pegar e de produzir é o traíra ou trairão. Ele é uma espécie sedentária, ou seja, ele mora ali naquela região de água parada e ali ela fica. Quando a gente trabalha com essas espécies, a gente percebe que os atributos voltados para a reprodução delas são diferentes. Então, por exemplo, a fecundidade de espécies migradoras é muito mais alta do que a fecundidade de espécies sedentárias. Isso pode ser indicado por vários motivos. Então, por exemplo, uma espécie migradora, ela coloca o ovo lá, não cuida e vai embora. Então, tem que ter uma grande quantidade de ovo fecundado para uma pequena quantidade sobreviver, né? Não existe nenhum tipo de cuidado parental. Esses ovos, muitas vezes, eles não são aderentes, né? Eles não se aderem a lugar nenhum. Então, o peixe sobe a cabeceira do rio, desove, e aquele ovo vai parar em diversos locais que podem ou não ter alimento para aquela larva sobreviver. Ao contrário do que a gente vê nas espécies sedentárias, onde a fecundidade
dela geralmente é de baixa a moderada, porque são espécies que, na maioria das vezes, fazem cuidado parental, têm fecundação interna, então elas têm uma capacidade melhor de cuidar da prole, tá? E aí isso, consequentemente, acaba aumentando a taxa de sobrevivência dessa prole, então ela não precisa se reproduzir com uma grande quantidade de ovo. O tipo de fecundação geralmente é externa, tá? Alguns animais têm fecundação ou manutenção desse embrião de maneira interna. A desova geralmente é total em espécies migratórias e espécies sedentárias, pode ter uma desova parcelada, então o animal ele pode desovar mais vezes ao longo do período reprodutivo. Tá? O período reprodutivo em espécies migradoras ele é mais curto do que espécies sedentárias. Os ovócitos eles costumam ser menores, justamente porque a taxa de fecundidade é maior. Então, o que acontece? Quanto mais ovo dentro da cavidade celomática, maior vai ser a compressão nessa cavidade do peixe, que é o local onde estão as vísceras dele. Então, é óbvio que para caber mais ovo, o ovo tem que ser menor, tá? Os ovócitos, ou os ovos depositados, eles podem ser livres, eles são livres nas espécies migradoras, né? Então, ele não se adere. Se você pensa, por exemplo, no tambaqui, numa desova de tambaqui, ela é fluida. Você pega o ovócito, ele quase escapa pela sua mão, como se fosse quase um líquido. Se você já vai olhar, por exemplo, desova de lambari, a desova de lambari ela é aderida. Então, você tem até que ter cuidado para manipular esses ovos, porque eles começam a se aderir nas paredes do tanque, ou nas paredes da incubadora, e isso acaba atrapalhando um pouco a manutenção desses embriões, né? Espécies migradoras geralmente têm cuidado parental ausente, ou seja, elas não cuidam daquela desova, ela desova e vai embora, e os peixes de hábito sedentário, eles geralmente fazem cuidado daquela prole, seja mantendo eles na boca, seja cuidando dos ovos, oxigenando os ovos, né? Pirarucu, por exemplo, ele faz isso, né? O macho fica cuidando dos ovos e oxigenando esses ovos, porque a água parada tem pouco oxigênio, então ele fica batendo as nadadeiras nesses ovos para promover, então, a oxigenação, e isso, consequentemente, é um cuidado, né, paterno. O tempo da primeira maturação, geralmente, em espécies migradoras, é maior do que em espécies sedentárias, justamente porque esses animais, eles têm que crescer, armazenar energia para posteriormente reproduzir, e o porte desses animais também, geralmente, é maior. A gente divide os peixes em migradores e sedentários, mas, às vezes, essas características, elas se cruzam. Tá? Então, por exemplo, o lambari ele é uma espécie pequena migradora, de porte pequeno, que tem ovo adesivo. Então, é óbvio que as capacidades ou os hábitos reprodutivos desses animais, eles mudam de acordo com a necessidade específica de cada espécie. Quando a gente fala ou relaciona no peixe o crescimento e a reprodução, a gente pode separar esses animais em K estrategistas e R estrategistas. Isso não significa que um peixe só vai ser de um tipo ou de outro. Ele também pode fazer essa migração entre essas duas características, tá? Até porque se você pensar, por exemplo, que um animal K estrategista tem um comprimento médio grande, o R estrategista tem um comprimento pequeno. E aí você pensa, por exemplo, em taxa de crescimento, essas taxas de crescimento, elas podem variar muito. Se você pensa, por exemplo, numa taxa de crescimento de um animal que está no rio e do animal que está numa piscicultura, ela provavelmente vai ser muito diferente, até porque o animal que está na piscicultura, ele é alimentado ao longo do tempo, né? Se você pensa em maturação tardia ou precoce, isso também pode ser influenciado por vários fatores. Nutrição, ambiente, temperatura de água, né? Às vezes o animal está lá com 5, 6 anos e não reproduziu, mas a temperatura onde esse animal vive é muito baixa para indução da reprodução dele, então ele às vezes é um animal estrategista pequeno, mas como não tem temperatura da água, ele não consegue se reproduzir, tá? E aí, você acaba migrando por esses animais, né, essas características de crescimento e reprodução, e elas acabam sendo influenciadas dentro de uma piscicultura. Então, dentro da piscicultura é até complicado você caracterizar esse animal. A maioria dos peixes que a gente